Estamos muito felizes da presença de vários aqui conosco e também dos irmãos que estão nos acompanhando de casa. Como diz a pastora Cátia, espero que você não esteja assistindo o culto, mas você esteja participando do culto aí na sua casa, né? Hoje nós vamos ter o batismo da sobrinha do Dani, dos netinhos, da netinha do seu marido, da Dona Maria. E a gente fica tão feliz que seu marido e Dona Maria nos acompanham, assim como se estivessem no culto presencial. Muito bom, gente. Então, a gente agradece muito a Deus por isso. Hoje estamos, então, nesse dia de culto especial. E hoje, eu queria falar um pouquinho, assim, Jesus, o barco e eu. A gente cantou um pouquinho sobre esse hino que cantamos um pouco antes, que fala de uma cena assim, não exatamente da cena desse hino que nós vamos falar, mas também tem a ver um pouco com isso. O pastor Takashi falou de momentos difíceis que nós temos passado. Eu também, esses dias, essa semana, tive umas notícias complicadas de pessoas queridas, adoentadas. O marido de uma amiga que também faleceu. Uma história assim, depois de servir 40 anos na América do Sul, ele estava 3 semanas de se aposentar e voltar para os Estados Unidos. Daí ele foi infectado e perdeu a passagem, porque estava na UTI, ficou 27 dias na UTI, e a gente orando muito, né, esses 50 dias, a gente fez uma vaquinha e conseguimos uma UTI aérea, levou de volta para os Estados Unidos, e chegou lá, ele já estava, né, com algumas complicações e não resistiu. A gente ficou tanto tempo orando, a gente entra nessa situação, né? Imagino que vocês também, cada qual tem uma história, uma situação interna ou externa, que é como se estão numa tempestade. E, às vezes, a gente fala, meu Deus do céu, quando é que isso vai passar? E o que a gente como a gente lida com isso? E dentro essa ideia, a gente que tem passado por essas provas, eu convido você para ler comigo nessas tempestades da nossa vida, né? Que você leia comigo Mateus, capítulo 14, versículos 22 até 32. O texto está um pouco grande, então eu resolvi não colocar no slide, porque eu estou confiada que vocês estão com a Bíblia aí, seja a Bíblia de papel, seja no aplicativo, você está com a Bíblia aí. Então, você vai poder acompanhar comigo, certo? Mateus, capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, era até o 32. Já segui adiante na leitura, me empolguei e segui adiante na leitura.
Esses tempos que nós estamos vivendo, como a gente estava falando, a sensação é da gente no meio de uma tempestade. E os discípulos estavam no meio de uma tempestade de verdade, né? A gente teve oportunidade, quando ganhamos uma viagem para Israel, nós fomos para o Mar da Galileia. Na verdade, dentro daquele programa que a gente recebeu, um programa super intenso, estava marcado para X hora ir para o Mar da Galileia. Eles falaram assim, vai ter uma tempestade, então nós vamos antecipar. Eu olhei assim para fora e falei assim, nossa, e fomos mais cedo. O dia estava tão bonito, o céu limpo, ensolarado. Falaram que vai ter tempestade, acho que deve ser como aqui, né? A meteorologia às vezes erra, né? Mas aí a gente saiu dali do Mar da Galileia, fizemos um passeio lindo, foi ótimo. Saímos dali e fomos almoçar. E caiu um toró. E a gente pensou, caramba, essa meteorologia aqui funciona bem, né? Mas a gente realmente não tinha ideia que parece que lá as tempestades aparecem de repente. Mas veja a situação dos discípulos. Aqui no versículo 22 diz logo em seguida, né? Olha a situação, vamos falar sobre o que estava acontecendo. Logo em seguida do quê? Jesus tinha passado o dia com uma multidão, falando com eles, curando enfermos, e eles estavam ficando com fome. O tempo ia acabando, o dia ia passando, e eles falaram, Jesus, olha, esse pessoal já está ficando muito tarde, manda eles irem comer. E Jesus alimentou uma enorme multidão, de cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E sobrou. Jesus tinha acabado de fazer isso, e aí depois foi anoitecendo, falou para os discípulos, então vocês passam para o outro lado. Né? Eles tiveram a sua fome satisfeita. Jesus mandou eles na frente, Jesus ficou orando, diz o texto. Enquanto isso, lá no versículo 23, você vê Jesus orando sozinho. E no versículo 24, na NVT, fala que os discípulos se encontravam lutando contra as ondas. Olha a cena, olha a situação. Puxa vida, a gente passou no Mar da Galileia, viu uma tempestade, mas era dia. Imagina de noite. E eu não sei como é que era aquela situação de pavor realmente. Você não sabe a quem recorrer. Você não pode mandar um WhatsApp lá do meio no Mar da Galileia e falar assim, ô gente, manda alguém aqui para nos socorrer. Você não pode pegar o seu Google Maps, sei lá o que você usa, e falar assim, qual que é o melhor caminho nessa circunstância? Só sei que o negócio está feio. Como é que a gente faz? Mas eu queria a gente parar um pouquinho para pensar nessa reação de cada um diante dessa situação, que foi real. Né? Como cada um lidou com aquilo que aconteceu, mas que, de alguma forma, tem muito a ver como a gente também reage diante dessas tempestades. Então, enquanto a gente for vendo a reação dos outros, a gente é muito bom para falar assim, aquele fez assim, nossa, como que a pessoa é, né? E, às vezes, a gente não percebe que a gente mesmo faz essas coisas, né? Então, vamos ver aqui como é que cada um lidou e como, quem sabe, você faz com isso também. Jesus estava orando, né? E os discípulos se encontravam lutando com as ondas, dizia lá na NVT. Agora, lembra, eles eram pescadores, eram gente do mar. Que, na verdade, o Mar da Galileia é um grande lago, não é exatamente um mar, chamado de mar, mas é um grande lago, né? Mas eles também deviam estar acostumados a tudo aquilo. Aliás, quando a gente saiu daquele passeio, no almoço, nos ofereceram filé São Peter. Eu falei, é muito emblemático aqui, né? Que é o Pedro que pescava muito essas tilápias. Mas, enfim, eles estavam acostumados com aquilo. Estavam acostumados a pescar, estavam acostumados com a tempestade. Mas eles estavam lutando e ficaram pensando, será que eu vou dar conta? Será que vai acontecer? Estavam lutando, talvez sozinhos, né? Porque Jesus não estava lá. E um pouco antes, no capítulo 8, a gente fala de outra tempestade que Jesus estava no barco, dormindo. E os discípulos clamaram a Jesus.
Mas aqui eles estavam lutando sozinhos. Jesus percebeu a situação dos discípulos e ele foi até eles. E olha que coisa, gente. Imagina os discípulos. Tinham acabado de passar por um milagre da multiplicação dos pães, certo? Tinham acabado de ser alimentados muito, satisfeitos, que sobrou. Encheram a barriga. E, de repente, Jesus sempre perto deles. Eles olham a situação e falam assim, é um fantasma. Quantas vezes, gente, o medo atrapalha o nosso raciocínio. Atrapalha a gente, tem gente de confiança perto de nós. Tem Jesus de confiança que já deu tantas provas de que Ele é poderoso, de que Ele cuida ali de pertinho. Só que a gente olha as ondas e a gente fica com medo. Enxerga outras coisas. Enxerga fantasmas. Né? Às vezes a gente fica deixando aquele medo e vê coisas que... Pensa que tem coisas que não são de Jesus. Ontem eu falava com uma pessoa e quantas vezes é o inimigo soprando aqui no seu ouvido e você fala assim, acho que isso aqui não vai dar certo. Não enxergou Jesus, não sabe que Jesus estava junto e enxergou um fantasma. Os discípulos ficaram com medo. Que situação, né? Talvez, eu não culpo os discípulos não, eu acho que eu ficaria com medo, porque eu detesto água, eu não gosto de água, eu tenho pavor mesmo. Mas era Jesus. E quando eles chegaram naquela situação, Jesus falou para eles assim, sou eu. Vocês não estão reconhecendo? Quantas situações a gente viu na Bíblia, né? Jesus chegando falando, sou eu. Gente, olha aqui, a gente andou tanto juntos, a gente fez tanta coisa juntos, já experimentamos tantas. Quando fala sou eu, dá essa sensação, né? É o mesmo Deus que falou para Moisés, quando eu vou, antes dos milagres para tirar do Egito, como que eu apresento? Eu sou eu, que posso todas as coisas. Eu sou Deus que existia antes, Deus que vai existir ainda, depois que vai existir para sempre. Que existia antes do mundo. Esse é o Deus, eu sou. Jesus, eu sou. Ele disse coragem. Ou poderia dizer, gente, estou aqui. Fica tranquilo. Mas os discípulos ainda estão naquela situação e duvidando. Caramba! Jesus veio ao teu encontro, disse que era Ele. Quem é que ia andar em cima das águas, por sobre as águas, senão Jesus? Daí vem o Pedro, que vira e mexe uma situação dessas, a gente vê o Pedro, né? O Pedro falou assim, quero ver. Se é o Senhor mesmo, manda eu também ir andando por sobre as águas. Eu acho que ia ficar sem palavras, talvez, né? Mas o Pedro já... Vamos fazer um teste. Espera aí. Deus é Deus, Deus anda sobre as águas. Mas Deus deve ser tão assim, porque eu também quero. Eu também quero andar sobre as águas, né? Então, Jesus me deixa andar sobre as águas. E Jesus falou, vem. Jesus podia ter dado uma bronca nele, não podia? Pô, Pedro, se enxerga. Não tem nada a ver. Mas ele falou, vem. E, de novo, olha a situação. Olha as reações. Pedro começou a andar de boas. Estava olhando para Jesus. Aí ele olhou assim, olha o vento, olha as ondas, está escuro. Meu Deus do céu, será que eu vou afundar? Será que não vou? Começa a virar dúvida. Quando ele olhou para os lados, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Mas Pedro, que fala muito, fala primeiro e pensa depois... E nesse ponto parece que eu sou que nem Pedro, mas Pedro teve uma virtude. Lá no versículo 30, quando ele começou a afundar, ele falou, Senhor, salva-me
Eu acho que ele não falou assim como eu, né? Talvez ele estava afundando, ele gritou, Senhor, me salva, pelo amor de Deus, eu estou afundando. Engraçado que em outro texto a gente vê Pedro nadando, né? Então ele devia saber nadar. Talvez não como os atletas aí da Olimpíada, né? Talvez ele não nadava a borboleta, mas ele sabia se virar na água. Mas ele falou, Senhor, salva-me. E Jesus puxou ele pela mão. Agora, quem estava dentro do barco, seguro, e não arriscou pedir para andar sobre as águas, estava só olhando aquela situação. Primeiro que achou que era fantasma, porque primeiro antes estava com medo, e depois viu alguém chegando, é fantasma, e só ficaram ali olhando, o que vai acontecer? Quando perceberam todo esse desenrolar, eles falaram, versículo 32, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Caramba, você não tinha entendido ainda? Agora eu percebi que é o Filho de Deus. E daí Pedro e Jesus entraram no barco e a tempestade passou. E o barco, esses aí precisaram esperar. O que aconteceu? Tá. Precisaram esperar ver as coisas desenrolando para dizer, esse é verdadeiramente Filho de Deus. Então eu posso adorar ao Senhor. Nós estamos falando Jesus, o barco e eu. Como Jesus estava nessa situação toda. Jesus cuidou da multidão. Esse é o nosso Deus, gente. Ele cuidou de cada detalhe. Satisfez a fome. Aquela era uma fome física, mas o nosso Deus, como o irmão Dani compartilhou, nosso Deus satisfaz qualquer fome que você tenha na alma. Ele tem poder para isso. Porque Ele é o grande eu sou. Ele é o grande Deus que acalma a tempestade, que abre o mar, que cuida das necessidades das pessoas que tinha acabado de acontecer, curou muita gente. E também esse é o Deus que estava falando, que teve compaixão das necessidades das pessoas, das dificuldades das pessoas, que foi a necessidade de pão. Esse é o Jesus que, quando nós clamamos, Ele nos salva. Esse é o Jesus que acalma a tempestade da nossa alma. Eu não sei se você já passou por isso. Nesse tempo de pandemia, teve dias, é verdade, que eu fiquei bastante apreensiva. Tem gente que pensa que pastor não tem esses sentimentos humanos, mas a gente é de carne e osso, sabia? E eu fiquei, às vezes, muito angustiada. E eu tive experiências lindas com o Senhor, de encontrar um refrigério na alma, de experimentar Jesus acalmando a tempestade do meu coração. Trazendo, sabe, um frescor, como se tivesse acabado de sair do banho, sabe? Era mas de alma. Uma coisa linda. Nosso Deus, Ele tem Ele oferece isso para nós. No barco da nossa vida. Lembra do Noé? Quando ia acontecer uma grande tempestade também, colocou todos os bichinhos dentro da arca e eles foram salvos, a vida deles. Não estou falando aqui toda vez que aparecer na Bíblia um barco, significa isso. Mas a gente lembra dessas histórias, não é verdade? Que o barco é que botou Pedro a salvo. O barco da nossa vida. E a gente pode falar, Jesus, quando Jesus entrou com Pedro no barco, a tempestade acalmou. Jesus estava muito perto. Isso nos traz segurança. Isso nos traz uma nova possibilidade. E eu? Jesus, o barco, e eu? E eu? No meio dessa tempestade. Esse é o tempo da gente ir até Jesus. E clamar, Jesus, me acode. Me salva. Esse é o tempo da gente não olhar em volta nas ondas e falar, Senhor Jesus,
me socorre. Vem comigo no meu barco. Jesus, fica comigo. E Jesus põe ordem no caos. Eu estou falando muito, mas talvez eu já contei aqui essa história. Uma época quando eu tive uma crise de labirintite, e eu fui fazer um exame, a moça me botou numa cadeira e girou, e eu queria, aquilo aí foi me dando aquela náusea, e ela começou a fazer perguntas, né? Fala os meses do ano. Nossa, eu não conseguia nem raciocinar, porque você está passando tão mal, né? Ela falou assim, abre os olhos e olha fixamente. E eu fiz como ela falou. E aquilo foi passando. E eu fui sentindo melhor. Esse é o tempo da gente olhar para Jesus. Nas tempestades. E eu acho lindo que hoje nós vamos ter o batismo de algumas pessoas, já foi falado várias vezes, de algumas pessoas, estamos muito felizes, porque essas pessoas chamaram Jesus para entrar no barco. E espero, viu, gente, que continuem firmes com Jesus ali, ó, mesmo que começar a afundar, acontecer alguma coisinha, fala, Jesus, me acorde, me salva. Esse é o nosso tempo. Esse é o convite. E as tempestades na vida, eventualmente virão. Nem sempre elas avisaram previamente, né? Ninguém sabia dessa pandemia. Ainda que minha filha falou, eu jogava o jogo, mas a gente não estava sabendo. Mas como nós cantamos no hino também, a gente chama Jesus. Jesus até estava dormindo naquela tempestade anterior de Mateus 8, né? Jesus, nós podemos clamar por Jesus, fixar os olhos nele, entrar no barco com Jesus. E Jesus pode acalmar a tempestade do nosso coração. Então, se você nunca entregou sua vida para Jesus, nunca chamou Jesus para entrar no barco da sua vida, esse é um tempo oportuno. Se depois você quiser saber mais, você vem conversar com os pastores ou com quem te convidou e a gente poder experimentar. E se você tem vivido momentos em que as coisas não estão fáceis, você possa falar, olha, Senhor, eu estou no meio de uma tempestade. Me ajuda. Como é que a gente lida com isso aqui? Senhor, me ajuda a escolher Jesus. Me ajuda a não me deixar afundar, mas me ajuda a ficar com Jesus nesses tempos que nós temos vivido. E que a gente não fique oscilando. Se você também está oscilando, como as ondas, eu confio em Deus ou não confio em Deus? Será que eu vou ficar nessas circunstâncias? Será que eu vou ficar confiando naquilo que Deus tem? Segura com Jesus e fala, Senhor, me salva. Jesus pode colocar cada coisa no seu lugar. Amém? Esse é meu convite para você nessa manhã, você que nos acompanha de casa, que Jesus, o barco da sua vida, e quando chegar no eu, Jesus possa ser muito presente na sua vida, no seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos muito, porque somos lembrados que no meio das tempestades, nós temos a quem gritar, que é Jesus, que é um Deus todo-poderoso, já se provou tão forte para nós tantas vezes. E às vezes é verdade, Senhor, nos perdoa, porque tantas vezes no meio da incredulidade, a gente se deixa dominar pelo medo, fica vendo coisas que não são, e deixa o medo tomar conta da gente, esquece do Deus que já se mostrou tão forte para nós. Senhor Deus, acalma a nossa alma. Nós sabemos quem Tu és. Derrama a Tua graça, Pai, abundantemente, sobre aqueles que pedem pelo Senhor. Clamamos, Pai, e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, e o Senhor já fez também, e tudo aquilo que ainda fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém.